O tópico 5 do nosso programa, Teoria e Política Econômica em Economias Abertas, trata exatamente disso, da gestão macroeconômica quando as economias estão sujeitas aos impactos dos fluxos internacionais de capitais e de mercadorias. Nós vamos tratar esse tópico, a partir de uma estrutura que segue em grande medida o que está nos manuais de graduação de economia e também nos manuais de graduação de economia internacional, particularmente o Krugman e o Obstfeld e Millets. Num primeiro momento, a discussão gira em torno da política monetária e fiscal em economias abertas. São modelos variantes do Mandel e Fleming, que é a base analítica que sustenta essa discussão e que, por sua vez, é um desdobramento para o contexto de economias abertas, com distintas possibilidades de utilização de regimes cambiais, do modelo ISLM do Hicks, que, por sua vez, é uma tentativa de leitura da teoria geral como um caso particular de um modelo que seria ainda mais geral do modelo clássico. Esse processo do que se convenciona chamar de revolução neoclássica, também, porque vão participar desse processo não somente autores ingleses como Hicks, mas também americanos, o professor Samuelson, é um redesenho da teoria econômica no pós-Segunda Guerra Mundial, que abre espaço para o ativismo macroeconômico, tão em voga naqueles anos, a partir de um arcabouço dito keynesiano. Mas o keynesianismo aqui é uma leitura do Keynes dentro de um escopo do modelo anterior, do modelo clássico. Bom, este não é o tema central, essa discussão da HPE dos modelos, mas sim demarcar alguns dos aspectos que compõem um ponto de partida, dado que os modelos, particularmente no manual do Krugman e de seus coautores, já aparecem numa certa formatação, sem essa discussão de pressupostos, sem essa discussão de suas origens com maior detalhamento. Então, a versão que o Krugman e seus coautores apresentam no Manual de Economia Internacional, ela é extremamente didática, para apresentar os efeitos da política monetária e fiscal em economias abertas, didática no sentido de que vários detalhes que eventualmente poderiam ser objeto de discussão, que são interessantes, não aparecem explicitamente no modelo. Os seus resultados são idênticos aos resultados daquilo que convencionalmente os manuais de macro trabalham, o modelo SLM-BP, ou seja, o modelo SLM para economias abertas. Há alguns pressupostos no tratamento do Krugman no seu modelo ADDXX que sequer se expressam como hipóteses explícitas, são quase que como um dado, ou dados da realidade analítica desses modelos que não são sequer muito questionados. Por exemplo, os modelos trabalham com livre mobilidade de capitais. Isso é interessante, revela uma faceta do mundo contemporâneo, mas o modelo SLM-BP permite trabalhar com livre mobilidade de capitais, sem livre mobilidade de capitais e com mobilidade restrita de capitais. Então, estou pontuando já aqui uma diferença que nós vamos enfatizar mais na sequência das nossas apresentações, de que a versão do Krugman e dos seus coautores é uma versão simplificada sem ser simplista. Trata de um certo ordenamento institucional contemporâneo, que os autores assumiam como um dado. Essas coisas sempre podem se alterar, como nós estamos tratando de discutir ao longo da disciplina, e vamos enfatizar particularmente no ponto 6 do nosso programa, no item 6.4, ao tratarmos da globalização econômica e da própria discussão de desglobalização. Da mesma forma, a partir do começo dos anos 70, trabalhar com expectativas racionais é algo muito comum nos modelos macroeconômicos, dentro do mainstream da economia, daquilo que aparece em boa parte dos manuais, de tal sorte que sequer se questiona muito isso. E as implicações dos mecanismos de ajustes nesse modelo pressupõem o tempo todo expectativas racionais, sem que necessariamente isso esteja explícito na análise. Assim como a neutralidade da moeda no longo prazo, nós já vimos na discussão de câmbio que os modelos pressupõem muitas vezes que os preços são rígidos no curto prazo, de bens e serviços, e totalmente flexíveis no longo prazo. E que nesse mundo do longo prazo,
todos os choques monetários se transmitem apenas para os preços, a taxa de câmbio sendo um deles, aí assumindo a paridade de poder de compra como sendo válida. Pois bem, isso aparece aqui e é bom deixar também enfatizado que os modelos de determinação de taxa de câmbio, os mecanismos de ajuste associados a esses modelos, particularmente a paridade de juros, vão aparecer de forma muito explícita aqui para os movimentos de curto prazo e a paridade de poder de compra para os movimentos de longo prazo. Seguiremos tratando também, além da neutralidade da moeda a longo prazo, que implica dizer que a moeda não afeta as variáveis reais, o fato de a moeda ser exógena, ou seja, o Banco Central controla exogenamente a oferta de moeda da economia. Esses são alguns dos pressupostos, depois nós vamos estar explicitando mais e detalhando mais na apresentação dos modelos. Já o modelo SLM-BP, ele é mais amplo, mais geral, ele permite tratar de mais casos e, dependendo da sua forma de apresentação, nos também permite considerar alguns aspectos bastante pontuais, particularmente quando nós estamos tratando dos efeitos desse modelo em termos de um nível intermediário de macroeconomia, não num nível básico de graduação. Depois de apresentar estes modelos, nós vamos fazer a discussão propriamente dita da gestão dos regimes cambiais, comparar os resultados de câmbio fixo, câmbio flutuante e avançar também para um tópico da nossa disciplina, que é a teoria de áreas monetárias ótimas, que é uma discussão derivada da discussão dos regimes cambiais mais apropriados do ponto de vista da gestão macroeconômica. A relação intrínseca entre a determinação do produto e o comportamento da taxa de câmbio, particularmente no curto prazo. E é isso que nós vamos começar a enfatizar, é a relação câmbio-juros e o efeito que essa inter-relação tem sobre a dinâmica dos impactos da gestão monetária e fiscal. Nós vamos o tempo todo estar fazendo a distinção entre a análise de curto prazo e de longo prazo, sempre lembrando que a distinção principal entre uma dimensão e outra analítica é a questão do preço dos bens e serviços serem rígidos no curto prazo e totalmente flexíveis no longo prazo. Vamos ver as implicações disso para a gestão macroeconômica interna e um olhar sobre a questão externa, no caso do Krugman e do Obst, com foco em transações correntes. Por que isso? Porque assume-se a livre mobilidade de capitais. E uma pequena economia toma a taxa de juros do resto do mundo. Isso é uma outra hipótese implícita aqui no modelo, já que nós estamos tratando de economias que tomam esses preços como um dado e que se ajustam às condições internacionais, o que propriamente ficaria mais adequado para a compreensão de uma pequena economia aberta nos moldes da tradição aí do modelo ISLM-BP. Então vamos ver como, com esse arcabouço analítico a ser desenhado aqui, economias podem se ajustar diante de choques exógenos e tentar utilizar as políticas macroeconômicas contraciclicamente, no sentido de resgatar a manutenção de uma situação de pleno emprego se a economia foge dessa situação de pleno emprego. Vamos tentar ver também os efeitos, sempre no âmbito estrito do que os modelos e das suas hipóteses sugerem, efeitos da tentativa de usar a política macroeconômica para com que o nível de atividades se posicione além do pleno emprego. É possível, não é possível? Vamos ver os resultados aí no âmbito destes modelos. Vamos recordar aqui algo que nós havíamos comentado em um ponto anterior do programa, que economias abertas são sujeitas a efeitos de mudanças do ambiente internacional, chamemos de um choque externo da economia, tanto nos canais que afetam diretamente a renda, por meio do comércio internacional. Então, tanto a importação é parte da oferta doméstica de bens e serviços, como as exportações representam uma parcela da nossa produção cujo gasto é realizado fora do país. Então, mudanças nas condições internacionais de renda, de preços, acabam se transmitindo por meio do comércio e gerando impactos diretos. Dependendo do modelo que nós estivermos trabalhando, essas relações estão mais explícitas. Então, o modelo SLM-BP pode trabalhar lá, por exemplo, com coeficientes de importação que vão ter impacto sobre os multiplicadores em economias abertas, algo que não vai ser objeto do nosso detalhamento aqui, seguindo a inspiração do Krugman e de seus coautores e de vários dos manuais de graduação de macro que acabam não tratando desses aspectos.
assim como tem vários detalhes acerca dos impactos financeiros em economias abertas, que nós vamos, nestes modelos simplificados, tomarmos como dados ou simplesmente assumirmos versões mais simplificadas, mas é importante que vocês tenham em vista que a análise desses modelos em economia aberta envolvem a possibilidade de detalhamentos desses canais nos exercícios empíricos, na modelagem teórica também. As nossas referências, sempre enfatizando, olhando o nosso programa original e o programa ajustado em função dessa modalidade de ensino remoto, nós seguimos com o manual do Krugman e de seus coautores. O Pilben também tem várias partes que tratam dessa questão das economias abertas. Manuais de macroeconomia, como o manual da USP, como o Blanchard, ou como quaisquer outros manuais que reproduzam o modelo ISLM-BP. É importante lembrar que o manual do Blanchard, a partir da sua segunda edição, usa a convenção da taxa de câmbio, no sentido contrário ao que nós estamos tratando até aqui, nós estamos habituados. Uma elevação do indicador de câmbio vai estar tratando não uma depreciação da moeda doméstica frente à estrangeira, mas a uma apreciação. Então há que se ter cuidado na hora da análise dos gráficos. Também nós vamos trazer algumas pesquisas recentes do FMI que procuram evidenciar, as distintas dinâmicas de comportamento das economias com regimes de câmbio fixo, flutuante e formas intermediárias. E há outras referências que completam ou que substituem as referências principais da nossa disciplina.